Eu gostaria de convidá-los, aqueles que puderem, para que nos coloquemos de joelhos para falarmos com o Senhor. Senhor Deus, Pai amado, louvamos o Teu nome, porque muito em breve Jesus há de voltar a essa terra para nos buscar. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu Filho foi vencedor na cruz do Calvário, derramando ali o seu precioso sangue para dar a vida eterna a cada um de nós. É por isso, Pai amado, que nós estamos neste lugar, nesta hora, na Tua augusta presença, para depositar a nossa vida no Teu altar. Aceita-nos, Senhor Deus, como nós estamos. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Perdoe as nossas faltas e fala ao nosso coração nesta noite. Nós não merecemos nada, Senhor, mas nós viemos a este lugar porque nós queremos ouvir a Tua terna e doce voz. Toma-nos em Tuas mãos, nós oramos nessa hora a Ti e nós o fazemos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria recebê-lo aqui nessa noite. Você, nosso irmão, você, nosso visitante, nós esperamos que as bênçãos dos céus sejam derramadas na vida de cada um de nós. E que nós possamos sair daqui nessa noite com a plena certeza de que muito em breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar e levar para morar com Ele por toda a eternidade. Amanhã à noite, neste templo, às 20 horas, nós estaremos recebendo um coral de jovens do Paraná, do Instituto Adventista Paranaense. Eles estarão aqui fazendo uma programação especial às 20 horas, um programa musical. Você é nosso convidado para estar aqui amanhã à noite também às 20 horas para participar dessa programação especial. Esperamos que todos recebam o refrigério do Senhor nessa noite. Amém. Na cruz a justiça e a paz se beijaram. Da luta mais intensa ressurgiu um Salvador. A maldade se provou ser tão fraca como o ódio, pois a vida ressurgiu com a força do amor. A cruz é o centro da história, é um ponto de partida. Ela é vergonha, mas é glória. A cruz é morte, mas é vida. Na cruz o bem e o mal se encontraram. Ali Jesus pagou o preço dos pecados meus. Na cruz ficou exposto a todo o universo o pior do homem e o melhor de Deus. Quem tu adoras nesta vida,
determina quem tu és. Os caminhos em que andas mostram quem é teu Senhor. Toma tua cruz e alicerça tua fé. É da fraqueza e dependência que brota o amor. A cruz é o centro da história. É um ponto de partida. Ela é vergonha, mas é glória. A cruz é morte, mas é vida. Um dia, muito em breve, o mundo vai se acabar. O tempo, A história, o engano e o mal. Um novo tempo em Cristo vai para sempre começar. E então seremos livres, não mais cruz. Afinal. amém. Era o dia 2 de setembro do ano passado, 2012. Nós começamos nesse templo um estudo extraordinário acerca do livro do Apocalipse. Se demorássemos mais 1 mês e meio e completaríamos um ano. Não foram cultos ininterruptos. Vez ou outra, nós não tivemos o Apocalipse nesses domingos à noite. Casamentos aconteceram, outros programas especiais da igreja. Se colocássemos um domingo atrás do outro, esse é o 32º programa. 8 meses. E durante esse tempo nós estudamos, em aproximadamente 33 horas, o livro do Apocalipse. Esta síntese, sumário, o epílogo da revelação de Deus, era o momento final da vida de João. Ele estava preso em Pátimos, mas Deus resolve dar a ele uma última visão, que ao fim se tornaram um conjunto de visões. 8 visões, 8 aspectos da vida cristã se desdobraram aos olhos de João. Ele as viu na maior televisão que alguém já pode ter instalado, muito antes do advento das televisões modernas. A tela foi o céu. Esse é o palco onde João teve a revelação de Deus. E através dessa síntese, nós percebemos que Deus estava profundamente interessado em cada ser humano que já nasceu nesse mundo. O interesse era de que, ao longo do caminho, ao longo da jornada desse mundo em direção aos céus, nós não perdêssemos de vista a cidade. Ele sinalizou o caminho com placas. Essas visões são tais quais placas. A primeira delas foi a visão acerca de 7 igrejas. Há um slide. Eu gostaria que você visse.
Em cada uma das igrejas há uma advertência direta. A advertência é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre me intrigou esse texto, porque quando eu olho para pessoas, eu as vejo todas com ouvidos, com a capacidade de ouvir. Mas enquanto nós estudávamos essa série, lendo Mervyn Maxwell, um grande teólogo norte-americano, eu pude entender um pouco melhor o que Deus inspirava João a escrever. O que ele estava dizendo é que, embora todos tenham ouvidos, muito poucos são aqueles que estão dispostos a ouvir. Porque ouvir a palavra de Deus implica mudança de vida, implica a escolha de um outro caminho, implica obedecer à orientação dos céus, andar por um caminho ascendente, andar por um caminho estreito. Contudo, ao final de cada uma dessas visões há uma promessa. A visão das igrejas não é uma visão para perdedores. Todas as igrejas, ao final dessas visões, a narrativa bíblica é ao vencedor. Ou seja, a narrativa das 7 igrejas do Apocalipse é uma narrativa proposta para vencedores. Vencedores como você e eu. Aqueles que escolhemos permanecer andando pelo caminho estreito. Deus nos chama para a obra que irá trabalhar. Há um dever à nossa frente, o Evangelho anunciar. Muitos homens no passado batalharam sem temor, incansáveis, destemidos na seara do Senhor. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Posso contemplar o grande dia
faz. A primeira visão, portanto, é uma visão para vencedores. Na segunda visão do Apocalipse, nós estudamos em detalhes. Talvez uma das mais vibrantes e mais brilhantes visões que alguém jamais possa ter tido. João está em Pátimos. Depois você leia isso no capítulo 4 e 5 do Apocalipse. E havia, nos tempos de João, uma aflição enorme, porque a igreja passava perseguição sobre imperadores tiranos no trono de Roma. Centenas, milhares de pessoas sendo oferecidas às feras no Coliseu Romano. As ruínas estão em Roma, comprovam isso. Os crentes precisavam de esperança. Então, na segunda visão, Deus faz algo extraordinário. Ele abre os céus e diante dos olhos de João, à sua vista, ele contempla uma cena extraordinária. Ele vai ao centro do cosmos, de onde Deus rege o universo. Ali, ele identificou seres belíssimos, a quem ele chamou de seres viventes, que estão ao redor do trono de Deus. Havia também 24 anciãos. Se você toma todas as visões do trono, do Antigo Testamento, você não os verá na cena dos céus. Mas João, vivendo no ocaso do primeiro século, aquele é um tempo em que Cristo já estivera entre nós. E você se lembra de Mateus registrando lá no seu Evangelho, capítulo 27. O momento em que Cristo entrega o Espírito. E o texto de Mateus diz que houve um tremor de terra, as sepulturas se abriram. E esses homens e mulheres foram levados para os céus. Então, quando João vai ver essa cena no final do primeiro século, lá no trono, há 24 anciãos, homens. Eles estavam no céu. E havia milhares de anjos. Havia um problema ali. Havia um livro nas mãos do Pai. E ninguém no universo fora encontrado digno de abrir aquele livro. Talvez estivessem ali registrados os nomes dos santos, a história da igreja, a história de vitória dos fiéis. João começa a chorar em desespero, até que um dos anciãos lhe diz: não chores, o leão da tribo de Judá foi encontrado digno de abrir o livro. Quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, como tendo sido morto. E então uma canção irrompe nos céus. Começa com os 4 seres viventes. Então os 24 anciãos também cantam. E quando João olha ao redor, ele vê os céus retumbando. Milhares de milhares, milhões de milhões cantavam esse hino. Esse é o texto. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e entoavam um novo cântico. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Avança, por favor, o próximo slide. O número deles era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Se você chega até o final dos versos desse capítulo,
ele conclui dizendo que todos os seres em todo o universo se uniram a esse brado. E nós quisemos nessa programação participarmos desse momento de louvor celestial. Um grupo entrará agora e nós cantaremos que digno é o Senhor. Faremos como aconteceu no céu. Uma voz começará cantando, outras do grupo se unirão a ela, e então o regente da igreja, ele vai entrar aqui e ele vai convidar-nos a participarmos desse momento apoteótico dos céus. Em algum momento ele se ajoelhará, e eu gostaria de pedir a você que nesse momento você se ajoelhe também, porque nós cantaremos aqui que o Cordeiro é digno. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Reinará, exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças dou, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus.
sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus. Para cada uma das visões, nós estamos cantando uma música. Então, depois da segunda visão, nós vimos a terceira visão, as trombetas. As trombetas são gritos de Deus, gritos de um pai que ama. Como o seu grito, às vezes, você que tem filhos, imagine a sua criança de 5 anos atravessando a rua, atrás de uma bola que se perdia. Quando você ama, você grita: filho, não faça isso. Deus então gritava nas trombetas. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Precisamos ouvir a voz de Deus enquanto caminhamos pela estrada desse mundo. Ouvi, ouvi ao Senhor. De novo, desculpa, igreja. Ouvi, ouvi ao Senhor, sempre, sempre por amor. Muitos anos já passaram, mas ainda Cristo quer te salvar do seu perigo, no seu lar te receber, no seu lar te receber. Por que estarei eu triste? Porque nas trevas andar, sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se Cristo é meu amparo, amigo na aflição, se até as aves
se até as aves esperam na sua proteção. Cante, igreja. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Depois da terceira visão das trombetas, então João vê no cenário, na abóbada dos céus, uma visão que representa o grande conflito. De todas as visões que João teve ali, esta foi a única que retrocedeu ao passado. As outras indicavam o caminho dos dias de João para o futuro, até o restabelecimento de todas as coisas. Mas esta visão, a quarta, ela também abria as cortinas do passado, a fim de que se pudesse entender a questão do conflito. Um anjo caíra. Deus havia criado seres inteligentes, completamente livres, e Deus foi enganado, Deus foi injuriado. Esse anjo disse que Deus era mentiroso e injusto. Alguns seres humanos e anjos acreditaram nisso. Alguns continuam acreditando ainda hoje que Deus é injusto. Deus então precisou contar a história a todos os seres. Aqueles que estiveram aqui conosco, eles puderam ouvir essa pequena história. Eu vou dar um exemplo a você. Me perdoe você que já ouviu uma vez. Imagine se o professor entra numa classe com tantos alunos como os que estão na igreja essa noite, e pega o aluno que está no primeiro banco e começa a esbofeteá-lo, até matar esse rapaz. As pessoas dirão: ele é injusto. Deus não podia destruir o diabo. A quantidade de seres envolvidos era enorme, milhões de milhões, milhares de milhares. Eles entenderiam, se Deus fizesse isso no princípio, que Deus era injusto. O que Deus teve que fazer, como eram seres livres, inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de livre arbítrio, Deus preza isso. Deus preza a sua inteira liberdade. Você é livre para tomar as suas decisões. Você pode amá-lo ou rejeitá-lo. Esse é o lado vulnerável do amor. O amor pode ser desprezado, pode ser rejeitado. Deus então permite que todos os seres do cosmos se posicionassem em relação ao conflito. Isto é a cruz. A cruz é uma prova de que Deus ama. O inimigo foi desmascarado, e você e eu podemos colocar-nos sob a bandeira que quisermos, sob a bandeira de Cristo ou sobre a bandeira do inimigo de Deus. Essa foi a visão do conflito. Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido. Adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém.
rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu um filho de seu pai se afastar, para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu o seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Amém? Glória a Deus. Depois do grande conflito, Deus anunciou que 7 flagelos, pragas terríveis, serão no momento final derramadas sobre os impenitentes, aqueles que o rejeitaram. Interessante que esse período nós estudamos dura apenas um breve ano. Um ano na história. Em todos os outros, os homens fizeram o que quiseram. Não foram punidos. Mas aqueles que afinal rejeitaram o seu amor, perseguiram e mataram os seus filhos, os impediram de olhar para as estrelas e para o céu com alegria. Tiveram as suas vidas violentadas pelo mal. E por aqueles que falaram em nome do mal. Chega o momento de Deus retribuir a eles. O texto dizia: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo, ou seja, não havia mais salvação nesse momento da história. Chegara o fim da oportunidade. Deus advertirá a todos, convidar a todos, como convida você nessa noite. É preciso dizer a você que haverá um tempo em que não haverá mais oportunidade de salvação. Você não poderá mais aceitá-lo
É isso que diz o texto. Ninguém mais podia entrar no templo, até que se consumassem as pragas dos 7 anjos. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E nós nos perguntamos: até quando, Senhor? Até quando esperaremos nesse mundo mau? Enquanto nossos filhos são violentados, crianças inocentes, 1 ano, 2 anos, violentadas por pais, animais talvez, crianças jogadas do 7º andar de edifícios, pessoas perdendo a vida por poucos vinténs no bolso. Até quando, Senhor? Durará a impiedade nesse mundo mau? Não é isso que queremos para nós. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, E do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. Enquanto esse dia não chega, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, vem logo, Senhor. Amém. Depois das pragas, nós vimos que a confusão instalada desaparecerá afinal. Babilônia cairá, será destruída. Deus advertia a todos: saí de Babilônia, povo meu, para que não participeis dos seus flagelos. Esse era mais um convite. Mas Babilônia permanecerá irredutível nas suas posições, afrontando o Deus do céu, e eles o combaterão. Isso é o que diz Apocalipse 17. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele não vence sozinho, aleluia. Vencem todos aqueles que estão alinhados sob a sua bandeira. Você pode escolher compor o exército de Cristo hoje.
Ao ouvir os clamores dos cativos do mal, comecei a chorar e perguntei se alguém era digno de nos libertar e vencer a morte afinal. De repente, uma voz disse: não chores mais. Existe alguém vencedor, e milhares de vozes começaram a cantar: digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. E todos os anjos e os santos de Deus, salvos em Cristo Jesus, Então Cristo vem com poder e grande glória, milhares de anjos. Ele já o havia anunciado
quando estivera com os discípulos naquela terça-feira à noite, que antecede a sua crucifixão na sexta, ele anunciara que ele viria com milhares dos seus anjos e separaria uns dos outros. E quando ele vem, ele leva para os céus todos aqueles que foram fiéis e estão vivos. Eles têm corpos transformados e esses corpos agora são imortais. Paulo escreve isso. Eles não sobem sozinhos. Diz a palavra do Senhor que aqueles que dormiam no pó são ressuscitados. E inicia um milênio nos céus, 1000 anos, durante os quais os salvos analisam a vida daqueles que não estão lá. Esse é um período em que o juízo de Deus é confirmado. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa com o seu ponto de vista. Ele se preocupa com aquilo que você pensa. Pode ser que alguns da sua casa não estejam lá. Filhos, pais, irmãos, amigos, vizinhos. E você quererá saber por que razão eles não estão. Deus vai abrir a sua grande filmoteca e vai entregar na sua mão filmes. E você verá detalhes da vida das pessoas que não foram redimidas pelo sangue do Cordeiro. Você verá esses detalhes por uma perspectiva diferente. Não haverá cortinas. Você verá a motivação delas para perceber que Deus é justo. Para perceber que Deus estendeu convites de amor. Deus gritou por amor. Mas as suas palavras foram rejeitadas. O milênio é um tempo em que não há mais oportunidade. A oportunidade existe agora, enquanto você e eu ainda podemos nos decidir. Pode ser que hajam trevas ao redor de você, mas Ele é a luz. João diz isso. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem a esse mundo. Ele quer iluminar a sua vida. Jesus Cristo. Sabes pra onde ir, se anda cheio de motivos pra parar e desistir. Uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída. Jesus Cristo é solução. Ele é mais que uma resposta. É a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz.
é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída para tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída, vai sorrir e te abraçar. Canta junto. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída. Jesus Cristo é a saída para tua vida renascer. Era a última visão. A última visão era uma revelação do que aguarda aqueles que se alistaram no exército do rei. O texto diz assim: vi novo céu e nova terra. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ouvi então uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus com os homens, pois Deus habitará com eles. Imagine a visão do capítulo 4 e 5, em que João foi levado ao centro do cosmos, onde está o trono de Deus. João recebe agora um anúncio. O trono de Deus se desloca e é colocado nesse planeta azul, o único cemitério que o universo conheceu, o único lugar onde existiram hospitais e farmácias. Deus saúda os homens e os presenteia, transferindo o centro do cosmos para esse lugar. Acabar o milênio, acabar o sofrimento. Não choraremos mais por aqueles que escolheram não estar lá. Afinal, se ali estivessem, eles seriam infelizes. Porque, enquanto vivendo nessa terra, há muitos que estão fugindo de Deus, têm outros prazeres, eles não seriam felizes lá. É uma escolha. Alguns preferem as gotas d'água em troca do oceano. Alguns preferem 80, 100 anos de vida,
nesse mundo longe de Deus, ao invés de viverem eternamente pelos séculos dos séculos ao lado dele, preferem a miséria à abundância. A promessa é que ele limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. O que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao grande Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Cessaram as hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, ao sol faltava luz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao grande Rei. A cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém
Jerusalém que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, onde está raiar, hosanas nas alturas, hosanas sem cessar, hosanas nas alturas, hosanas sem Nós teremos agora apenas mais 2 hinos de encerramento. O coral cantará para a honra e louvor de Deus.
sido, ó Pai, um Deus maravilhoso. Tu tens me cercado de celestiais favores, uma vida inteira seria pouco pra expressar todo o teu cuidado e o teu amor por mim. Mas agora eu quero, num louvor bem sincero, Dizer o quanto eu te amo. Tu és o Deus a quem eu adoro. em tuas mãos, oh, em tuas mãos, em tuas mãos, todo o meu louvor, em tuas mãos, eu entrego, Pai. Gratidão.
Glória a Deus. Aleluia. Essa é a promessa do Senhor. Há um último slide que será projetado ali. Deus tem absoluto cuidado conosco. Veja como ele encerra. Ele diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse é um convite para você. Coloque-se de pé, nós vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela revelação contida na sua palavra. Ao inspirar os profetas, o Senhor, na verdade, ansiava trazer esperança à sua igreja ao longo da história. Quantos queridos nossos já tombaram? Hoje, nós é que devemos carregar a bandeira. E nós queremos declarar ao Senhor nessa noite, todos os que aqui estamos, diante do universo inteiro, diante dos anjos que nos ouvem, dos mundos caídos dos mundos não caídos que nos ouvem, diante do Pai, do Filho e do Espírito, nós queremos declarar a nossa entrega ao Senhor. Usa-nos, nós somos imperfeitos, o nosso louvor não é aquilo que gostaríamos, estamos contaminados pelo pecado ainda, mas nós ansiamos o dia em que seremos transformados, em que teremos corpos incorruptíveis e andaremos pelas ruas da cidade. Lava-nos com o seu sangue, aceita-nos apesar daquilo que somos, transforma-nos, porque a súplica, o clamor dessa noite, ele é elevado a ti, confiando no sangue que foi derramado no Calvário. Que o Senhor nos aceite no amado Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor.